Os pessoal, eu sou Rogério Baltazar, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações, deixa o like se gostou, me segue no Instagram, enfim. Hoje o vídeo é polêmico não, é uma notícia polêmica, enfim. Esse foi o ano dos rachas da Kyokushin. Houve esse ano ainda há pouco, um mês e pouco atrás, um racha na Iko Matsushima no Brasil, que eu falei aqui, né, comentei, e tem um vídeo aí para quem quiser ver, e que até comentei que talvez tenha sido o maior racha da Kyokushin desde a saída do Ademir da Kyokushin Oyama, falando de todas as Kyokushins, né, claro, de todas as organizações. Aqui do Brasil, né? Talvez tenha sido o segundo ou maior racha desde a saída do Ademir da Kyokushin Oyama. Pois agora, uma ou 2 semanas atrás, houve um racha ainda maior na Kyokushin Oyama, na Iko 1. E esse eu acredito que seja o maior racha da história da Kyokushin no Brasil, superando até mesmo o do Ademir. Eu não sei em quantidade de academias, se saiu academias ou não, se eu não tenho essa informação. Isso naquela vez lá realmente saiu, se for em quantidade, talvez aquela vez lá tenha sido maior, porque saiu boa parte da Kyokushin e foi junto com o Ademir da Costa naquela ocasião, que foi em 96, se não me engano. Mas dessa vez saíram lendas da Kyokushin aqui no Brasil, como tem ocorrido no Japão também, né, em algumas partes do mundo. Muitos estão deixando a Iko 1. Não se sabe se por qual motivo e tal, mas quem saiu da Kyokushin? Nada mais, nada menos que o mais famoso, o maior karateka da história da Kyokushin do Brasil, um dos maiores do mundo, sem a menor sombra de dúvida, Shihan Francisco Filho. Shihan Francisco Filho era o atual presidente da Confederação Brasileira, também ajudava a comandar a Sul-América na Kyokushin. Mas a gente sabe, quem dá as cartas mesmo é o Shihan Sobe, né? E, enfim, não se sabe, eu tive acesso à carta dele, não posso trazer a carta aqui por questões éticas, né? E para não comprometer quem me mandou essa carta também, né? E além do Shihan Francisco Filho, o Shihan Glauber Feitosa também saiu da Kyokushin. E eu não tenho certeza, tá? Não tenho certeza ainda, mas me parece, isso eu não tenho certeza, tá? Não estou afirmando, mas me parece que o Sensei Everton Teixeira também. Ou seja, 2 campeões mundiais e um muito famoso, né? 3 lutadores de K1, né? Shihan Francisco Filho, campeão mundial. Everton Teixeira, se ele saiu realmente campeão mundial. E o Glauber Feitosa não foi campeão mundial, mas é um dos maiores homens da história da Kyokushin, aqui do Brasil e do mundo, né? Fez história também no K1. Então eu acho que acredito que seja um baque muito grande, foi um baque para todos, para todo mundo, até quem não é da Iko 1, né? Todo mundo se espantou, achou que era algo que seria meio que impossível acontecer. E não se sabe, o acesso que eu tive à carta, obviamente, é uma carta de desligamento, como deve ser, né? Uma carta bem política, ele agradecendo aos 40 anos de Kyokushin, que ele esteve na Kyokushin e na Iko 1, agradecendo ao Shihan Sobe, enfim, né? Carta política, como deve ser. Glauber Feitosa, a mesma coisa. E eu não sei o motivo real que ele saiu, né? Não sei se ele estava insatisfeito com a Kyokushin, os rumos que a Kyokushin e a Iko 1 estão tomando. Isso sou eu que estou falando, tá? Sou eu que estou falando. Por exemplo, uma coisa algo que veio agora na minha cabeça aqui. A Iko 1, eles têm adotado um sistema de comitê que, se você der um chute na cara, já é vazare. E antigamente, não, quando você dava um chute no rosto do adversário, se ele caísse no chão, se ficasse atordoado, era vazare. Se não acontecesse nada, a luta prosseguia, a vida que segue, né? Isso aí acontecia e acontece até hoje, de tomar um chute e ser vazare nas categorias infantis. Mas talvez eu não estou dizendo que é por isso, tá? Algo que eu estou especulando, pelas mudanças que houve na Kyokushin. E essa mudança eu considero uma mudança radical. Eu assisti os últimos mundiais que eu assisti da Kyokushin da Iko. Tô falando da Kyokushin da Iko 1, tá? Da Iko 1. As outras Ikos não têm adotado isso, pelo que eu sei. As principais. A Iko 1, eu vi os últimos mundiais da Iko 1 e um chutinho que não tinha sido nada foi vazare. Então isso aí é uma coisa que eu não sei se esse tipo de coisa, esse tipo de enfraquecimento do comitê possa estar incomodando alguém que é das antigas, né, que
fez verdadeiras batalhas no ringue e no Kotô, incomodou ou não, e se algumas outras coisas, deve ter mais coisas por trás disso, claro. Uma coisa que eu percebi que eu não conheço o Jean Francisco Filho, conheço sim, tirei foto com ele já, mas não tenho amizade com ele, né, infelizmente, não conheço, né, não sou próximo a ele, mas porém conheço pessoas que são próximas a ele. O que eu percebi, alguma coisa que eu percebi nas postagens posteriores à saída dele, é um sentimento de liberdade. Por que sentimento de liberdade? Quem é da ICO 1, e tem algumas ICOs que são assim também, embora seja a minoria, a ICO 1 é mais radical. Se um atleta sai da ICO 1, os outros atletas não podem ter contato com ele, assim, pelo menos não publicamente, sabe? Não pode ficar postando foto com um atleta de outras organizações e tal. E pelo menos aqui no Brasil é muito assim. No Japão parece que tá meio mudando, não tá tão radical assim, mas no Brasil ainda é. Então tem esse negócio. E quando eu vejo, as primeiras fotos que eu vejo do Jean Francisco Filho pós saída da ICO 1, é foto com o Anderson Nakahara, que já saiu faz tempo da ICO 1, né? Pô, são amigos, lutaram juntos, né? Treinaram juntos, né? São amigos. Então, e com outros também, né? Que eu não estou lembrando aqui, mas esse sentimento de liberdade, de poder você pegar e fazer praticamente, não que assim, né? Pode confraternizar com seus amigos, com seus irmãos de treino que tem uma história com você, né? Sem nenhum problema, sem ter que dar satisfação. E a especulação para onde o Francisco Filho vai. Ele tem já participou de seminários, de campos de treinamento agora, está participando, eu acho, na Europa, da KW. A KW, ela não é uma organização, ela é uma... Perdão, pessoal, eu não edito o vídeo, hein? A KW, ela não é uma organização de Karate Kyokushin. Ela é uma liga de organizações, onde tem várias organizações de Karate Kyokushin. Foi iniciada pela IFK, pela KWF e pela Kyokushinkan. E são as três principais. E tem várias outras organizações. Eu acredito, não sei se o Francisco Filho vai para algumas dessas organizações. Eu acredito que não. E eu tive... alguém me falou, né, que talvez ele fosse para Budokai, que é uma organização grande da Europa também, que também faz parte da KW, e não tenho certeza se ele vai ou não, mas um dos pontos pode ser que ele fique como um agente da KW, livre, né? Não é costumeiro da KW acontecer isso, né? Porque é uma liga que reúne organizações, porém o Francisco Filho é algo que está acima, né? É uma lenda, uma das maiores lendas do Kyokushin não brasileiro, mas do Kyokushin mundial. Então pode ser que ele e o Glauber Feitosa sejam agentes livres da KW. Talvez até seja dado algum cargo de direção para eles, eu não sei, tô só especulando, não vi nada disso, tá? Mas eles estão já fazendo trabalho contra a KW. A KW hoje realiza os maiores mundiais de Karate Kyokushin ao lado da Shin Kyokushin, que é a WKO, antiga ICO 2, né? Ou seja, as duas já ultrapassaram a ICO 1 em termos de competições e tal, de realização, de status da realização de eventos, né? Então voltando lá ao que eu estava falando, o que eu senti é um sentimento de liberdade dele, né? Um sentimento de liberdade, e eu acho que isso é muito legal. O pensamento dele, eu já vi algumas declarações dele, que o pensamento dele é de união das Kyokushins, até por isso ele está na KW, e o pensamento da ICO 1 é o oposto disso, né? E talvez esse seja um caso que um dos motivos para ele ter saído. Porque, assim, quando começaram a ICO 1 é a organização mãe da Kyokushin, mas quando começaram a se dividir as organizações, tinha duas, tinha três. Quando já saiu a segunda, já saiu muita gente da ICO 1, né? E montou a segunda. Depois começou a vir algumas muito pequenas,
mas ele começou a proliferar algumas grandes, outras menores, mas todas com integrantes da antiga Kyokushin, que se conhecem o Francisco Filho, todos se conhecem ali, e tipo, e todos têm uma relação entre si, e quem é da Iko 1 não pode ter relação com os outros, né? A WKO é um pouco assim também, né? Mas a Iko 1 é um pouquinho mais radical, bem mais radical. Então, pode ter sido isso, pode ter sido um conjunto de coisas. Talvez ele não tivesse satisfeito com o caminho que a Iko 1 estava tomando em comitê, talvez em treinamentos, eu não sei. Isso só eu especulando, tá? Não sei mesmo, né? Mas foi uma surpresa, foi um baque muito grande, tá? Então, se eu tiver mais notícias, eu trago para vocês aí.